Fala pessoal, você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem prender a atenção em qualquer conversa, enquanto outras parecem invisíveis? O segredo não está em falar muito, mas em saber perguntar do jeito certo. E hoje você vai descobrir as perguntas que ninguém consegue ignorar e como usá-las para se conectar de verdade. Eu sou o Cícero e aqui nós falamos sobre dinâmicas sociais, mentalidade e habilidades de comunicação para homens que querem evoluir na vida pessoal e social. Se esse é o seu objetivo, já se inscreve no canal, que aqui é vídeo toda semana. É, Nesse vídeo eu vou te mostrar quatro coisas. O que torna uma pergunta irresistível. Eu vou dar exemplos práticos para qualquer situação social, exemplos de perguntas que você possa fazer em determinadas situações sociais. Eu vou falar os erros que fazem sua conversa morrer antes de começar. Eu vou também dizer como transformar perguntas em conexões reais. E no final, vou te dar um bônus com algumas das melhores perguntas para você nunca ficar sem assunto, entendeu? É, Imagine a cena. Você está num encontro ou numa roda de amigos, você pergunta tudo bem? A pessoa responde tudo e a conversa acaba ali. Mas pense no contrário. Você pergunta qual foi o momento mais marcante do seu ano até agora. A pessoa automaticamente vai reviver memórias, ela vai sorrir, ela vai se emocionar e compartilhar sua história. É nesse momento em que a mágica acontece. Você criou uma conexão verdadeira com essa pessoa. Porque em vez de você perguntar só, olá, tudo bem? Você fez uma pergunta profunda. A maioria não entende isso. Acham que ser bom de papo é falar muito, mas a chave está em perguntar melhor e não falar mais. Certo que você pode falar mais, mas fazendo as perguntas corretas. E isso tem base científica. Nosso cérebro, ele é programado para reagir a histórias, emoções e lembranças pessoais. Toda vez que você ativa isso, a pessoa se envolve de forma natural. E por isso eu separei para vocês, pessoal, os tipos de perguntas que mais atiçam a vontade das pessoas conversarem com você. O primeiro tipo de pergunta seria a pergunta aberta. São perguntas de expansão de assuntos. Por exemplo, um exemplo ruim. Você gosta de viajar? Isso seria um exemplo ruim. Agora, um exemplo irresistível. Qual foi a viagem mais inesquecível da sua vida e por quê? Entendeu? Você faz perguntas abertas, perguntas que a pessoa não pode responder só com sim ou só com não. Obrigam a pessoa a desenvolver a resposta, gerando histórias, detalhes, emoções. Esse é o primeiro tipo de pergunta que faz as pessoas se interessarem na sua conversa. Perguntas abertas. Segundo tipo de pergunta. Perguntas que despertam emoção. Por exemplo, qual foi a conquista que mais te deu orgulho? Qual foi o dia mais feliz da sua vida até hoje? Você percebe que são perguntas que fazem a pessoa se lembrar de momentos que ela sentiu emoções fortes. Quando uma pessoa ela revive emoção, ela associa o sentimento positivo a você, porque foi você que fez ela se lembrar daquela emoção. Isso cria afinidade. Agora, o terceiro tipo de pergunta, pessoal. São perguntas que fazem a pessoa pensar. Por exemplo, se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria? Outro exemplo. Se pudesse voltar 10 anos atrás, que conselhos você daria a si mesmo? Você entendeu? Ativam a imaginação, elas criam reflexões profundas e mostram que você é alguém fora do padrão. Você faz perguntas profundas, perguntas que fazem a pessoa refletir. A pessoa vai ter que pensar, vai ter que usar a criatividade dela para responder você. Aí, o outro tipo de pergunta seria perguntas sobre o futuro. Elas ativam sonhos, ambições. Por exemplo, se dinheiro não fosse problema, o que você faria da sua vida agora? Outro exemplo, onde você se imagina daqui a 5 anos? Quais seus sonhos?
Tá entendendo? Falar do futuro conecta pessoas nos valores e desejos. É um tema que naturalmente prolonga a conversa. Porque todo mundo tem seus sonhos, suas ambições. E o último tipo de pergunta, pessoal, que gostaria de falar para vocês, o que tipo de pergunta seria perguntas que revelam identidade. Seria o quê? Perguntas como: o que mais define quem você é hoje? Qual o hábito que você não abre mão de jeito nenhum? São perguntas que levam a pessoa a mostrar a sua essência. Esse tipo de pergunta elas fazem a pessoa se sentir, tipo, sendo vista de verdade. São perguntas que fazem a pessoa mostrar quem ela realmente é para você. E essas foram as perguntas, pessoal. Esses 5 tipos de perguntas são. Se você não marcou, você pode voltar o vídeo e escrever num papelzinho e treinar esses tipos de perguntas. Agora tem alguns erros que você deveria evitar. Por exemplo, perguntas fechadas. Aquelas perguntas que você só pode responder com sim ou não. Esse tipo de pergunta é bom, assim, no contexto em que você está fazendo uma pergunta para quebrar o gelo. Mas mesmo assim, priorize, por exemplo, perguntas de opinião, onde a pessoa vai ter que elaborar melhor a resposta. Mas você fazer uma pergunta fechada, de começo, que a pessoa responde sim ou não, já mostra se a pessoa está interessada ou não. Ela diz um sim, aí você já manda uma pergunta de opinião depois, ou uma daquelas perguntas que nós falamos anteriormente. Outra coisa que é complicado, pessoal, também é você interrogar como se fosse uma entrevista de emprego. Para evitar que você faça isso, você tem que participar também na conversa. Você tem que dar seu ponto de vista também. Quando você fizer uma pergunta a outra pessoa, dê seu ponto de vista também. Senão vai ficar parecendo uma entrevista de emprego, entendeu? Só você pergunta e pergunta. Não, quando a pessoa falar, mostre que você está entendendo o que ela está dizendo. Mostre seu ponto de vista. Fale de você também. Assim a conversa fica mais completa. Outro erro seria também você usar perguntas apenas para puxar assunto sem realmente ouvir a resposta. Quando a pessoa estiver falando, ouça bem o que ela está falando, preste atenção. O segredo é demonstrar curiosidade genuína na pessoa. Você quer realmente conhecer essa pessoa e não só fingir que você quer conhecer ela. Então seria o que, pessoal? O resumo seria do vídeo de hoje seria: as perguntas que ninguém consegue ignorar são aquelas que despertam emoções, histórias, imaginação e identidade. Elas transformam conversas comuns em conexões reais. Quanto mais você treina esse tipo de abordagem, mais natural vai se tornar. E, e mais as pessoas vão se lembrar de você. Aí eu separei algumas perguntas aqui, pessoal, que vocês podem usar. Eu vou deixar nos comentários, vocês podem ir abaixo nos comentários, ou vou deixar na descrição. Na descrição, pessoal, vou deixar na descrição essas perguntas. Vocês podem usarem ela no dia a dia de vocês. Você escolhe um, adapta para vocês, as que vocês acharem melhor. Mas agora eu quero saber qual dessas perguntas você mais gostou. Comenta aqui embaixo, e se você quiser aprender mais técnicas para dominar a conversa, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Aqui você não perde assim você não perde os próximos vídeos. Era isso, pessoal, por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.